Aí começou. Boa noite, gente, de forma informal. Meu nome é Maurício, eu sou professor da rede pública de ensino aí, e a convite do Léo eu vim colocar um graveto na fogueira de vocês aí sobre o tema sociedade e território, né? Sociedade e natureza. E assim, antes de falar sobre o tema, a gente preparou aí uns slides aí para orientar a nossa falação. Estava falando antes de começar a gravação, né? E essa questão de ter poucos alunos em aula e a gente pensar um pouquinho sobre isso. Então, assim, eu fui aluno, fui estudante de um projeto de educação popular que era extensão universitária, como é esse daqui e o Cardume. Aliás, inclusive eu contribuí com esse projeto da Poli da USP, quando a Carol estava aí, eu acho que foi 2017, 2016, né? E aí, junto com o Sérgio, e aí a gente ficou meio que no Cardume, no CPVAN, depois que meu filho nasceu em 2018, que eu tive que largar um. Eu larguei o CPVAN, né? E fiquei só no Cardume. Mas sempre são dois cursinhos irmãos, né? Mas eu vim de educação popular, e eu fiz o cursinho popular da moradia da Unicamp. Então, a Unicamp, ela tem uma moradia estudantil, né? E ela tinha uma extensão universitária que ocorria na moradia. E a turma que eu fiz parte, ela terminou o ano com 3 alunos. E os 3 passaram. Acho que isso é importante, independente de passar ou não, porque os projetos de educação popular, eles são pensados para um ano, por conta do calendário nosso, das provas. Mas é um projeto que demanda muito mais tempo, dependendo da nossa situação. Veja bem, o que nos diferencia do estudante do colégio privado é que eles estão mais treinados do que a gente. Mas, assim, devido à nossa situação socioeconômica, a nossa localização geográfica, a gente é até mais forte do que eles, a gente está mais pronto para as pancadas. Né? A minha turma tinha 3 alunos, né? A gente tinha aula na biblioteca. E para mim foi muito importante, porque eu tinha um professor ali que praticamente me ensinou com muito cuidado todas as técnicas para fazer uma redação ou para errar menos, né? Me ensinou a responder uma prova. Eu acho que isso é importante, né? Parte do nosso trabalho aqui é treinar para a prova, e parte do nosso trabalho é aquela bonita consciência crítica que a gente tem que tentar. Então, não desanima com o número, não. Se tiver um, vai que vai, né? Tá bom? É para não me alongar muito, mas vamos lá, Léo, vamos seguir. Vamos sim, vou compartilhar a tela aqui. Isso. Bom, então, pessoal, o Maurício aí vai conversar um pouco com vocês sobre o tema, né, de meio ambiente e sociedade. Só para a gente dar um panorama, né, como a gente veio conversando sobre ecologia e tal, eu achei importante que a gente também englobasse esse tema, né, que ele é bastante transversal também para essa área mais das humanas, né, porque sempre lembrando aquele tema que a gente fala tanto de ecologia, da natureza, não sei o que, só que a gente não enxerga a humanidade como parte desse sistema, né, que a maioria a gente sempre acha que é o mundo humano e o mundo natural, né, mas a gente faz parte do mesmo mundo que interage. Então é importante a gente dar esse panoramazinho, né. Aí, Maurício, pode ir falando que eu vou passando os slides aqui quando você pedir. Então, o próximo slide, se quiser colocar, é sobre o vídeo, História das Coisas. As setas não estão aparecendo quadradinhos no lugar delas. Mas eu acho que não tem problema. Até tá aparecendo quadradinho, eram setas indicando a relação. Mas assim, Léo, tu quer falar do vídeo? O vídeo eu conheço bem também, tá? Assim, todo ano ele é exibido todo ano, cara. Vai discutir essa questão dentro da geografia. Aliás, eu não me apresentei, né? Eu sou professor de geografia, tá, gente? Você quer falar sobre o vídeo ou eu desenrolo daí? Não, fica à vontade, Maurício. Eu fico só mais nos comentários, pode ir conduzindo aí. Então tá bom. A aula é sua hoje. Poxa, então com licença. As meninas aí assistindo o vídeo, vocês querem falar alguma coisa? O que está aí no slide foi uma maneira de sintetizar aquilo que eu julguei mais importante do vídeo, né?
A Juliana, a Sabrina, a Fabiana assistiram o vídeo, gostaram? Tem algum trauma, alguma dúvida? Ai, Menina, desculpa, eu acho que eu não assisti. Foi qual? é a história das coisas. História das coisas. Ele é bem curtinho. Então vamos fazer o seguinte, ó. Se você não assistiu, como só tem 3 alunos e você representa 30% da sala, então é muito importante, eu faço o seguinte, ó. Eu vou dar uma breve resumida do que é o vídeo, e aí você assiste de novo, tá? Pra gente não perder. E aí eu vou seguindo a aula e vou comentando, né? Porque o vídeo ele é importante, mas dá para seguir sem ele também. Tudo bem? Tá? Então veja bem, esse vídeo História das Coisas. Ô, professor, só uma pergunta. Essa História das Coisas é aquele que mostra um monte de gente? Fulano, de ciclano, aí vai mostrar um monte de gente, vários objetos, e é bem curtinho? Isso, tem os desenhinhos animados, né? Que discute a questão da Isso. poluição. É esse daí? Você assistiu, Fabiana? Sim, eu assisti o ano passado, dessa vez eu esqueci. Sim. Mas aí eu lembrei. Quando o senhor falou de curtinho, de industrialização, eu fiz uma resenha sobre esse vídeo. Ele é muito bacana. Assim, se você me permite, Fabiana, eu também tenho críticas ao vídeo. A principal crítica ao vídeo é o seguinte: ele dá ênfase ao consumo. E assim, eu vou tentar convencer vocês que o importante na sociedade capitalista, né, ou aquilo que dá valor às coisas, não é a demanda do consumo, como o vídeo sugere. O que dá valor é a produção. A produção vem da exploração do trabalho. Mas vamos seguir aqui primeiro o que o vídeo coloca. Né? O vídeo coloca aí que a sociedade, ele mostra, né, a sociedade do consumo. Né? E quando ele mostra essa sociedade do consumo, eu coloquei dirigido aí, né, porque esse consumo ele não é livre, a gente tem a aparência de que ele é livre. Né? Na verdade, você tem, inclusive, é fácil de comprovar isso, né? São poucas empresas, né, grandes corporações, que são detentoras das grandes marcas, né? Aqui no caso da cerveja, meu amigo aí, o Léo, eu assisti, a Juliana lembrou, né? A cerveja que a gente toma são poucas empresas que fabricam. A Ambev produz várias marcas, né? Do grupo Lehman, inclusive são os mais ricos do Brasil, tá? Então, quer dizer, esse modelo de sociedade, ele mostra, eu tinha colocado o slide, eu modifiquei, né, que o poder econômico controla o poder político, mas eu quero dizer melhor isso. Na verdade, o nosso modelo político, ele fica subordinado ao modelo econômico. Então, no videozinho, vocês estão lembrando, aí tem um momento que é representado o Estado, e ela coloca um tanque de guerra, e depois ela fala, olha, o Estado, que seria a representação formal do poder político na sociedade, né, ele é cada vez mais controlado, né, pelo interesse das grandes empresas transnacionais. Né, se há um agente político importante no momento histórico atual, chamado de globalização, é justamente a atuação dessas grandes empresas. E elas são ladeadas de grandes bancos. Né, o poder dela é o poder do sistema financeiro. Eles estão imbricados, o capital financeiro, o capital industrial, o capital das grandes empresas, eles são praticamente o único capital hoje, cada vez mais visível isso. Tá? O vídeo, eu acho que ele é bem feliz nisso, ele mostra o seguinte, que normalmente a gente só se preocupa com um aspecto da economia, que é o consumo. A produção, a circulação, né, o que se faz com o lixo, que é o tema central do vídeo, fica fora do nosso campo de visão. Então o vídeo fala agora a parte mais importante, o coração do sistema, a seta dourada do consumo. Coloquei até o consumo, isso aqui era uma setinha dourada aí, que não está aparecendo. Né? Então assim, ela mostra que a nossa percepção, ela está ali, porque realmente o consumo ele tem um poder ideológico muito grande. Percebe? Mas, na minha humilde opinião, dentro das minhas limitações e possibilidades, o coração do sistema é a produção de valor, a produção de coisas. O coração do sistema é a exploração do trabalho. Tá? E aí vou tentar convencer isso ao longo dos slides. Mas a ideia é bacana. E quando ele fala do consumo, né, como
coração do sistema, ele apresenta para nós a obsolescência programada e perceptiva. Ou seja, os produtos eles são feitos, né, pensados para durarem pouco tempo, para serem descartáveis. E ele é muito feliz, ele fala, usa o exemplo de sacolas plásticas e tudo mais, que a gente consegue perceber. Mas ele usa o exemplo de computadores, né? É bem legal, que ele mostra ali que só muda o processador do computador, você tem que jogar tudo fora, né? E aí ela coloca um dado no vídeo que eu acho fantástico, se vocês puderem assistir de novo, né? Prestando atenção, coloca assim que nos Estados Unidos, depois de 6 meses, só 1% dos objetos que entram nas casas continuam sendo usados, o resto vai para o lixo. Então é um nível de consumo altíssimo. Ela coloca um outro dado no vídeo que eu acho fantástico, o Mesaros, ele coloca esse dado no livro dele também, né? A população norte-americana corresponde a 5% da população do mundo, aproximadamente umas 300 milhões de almas aí, e consome 1/4 dos recursos do mundo, 25%. Vocês estão entendendo? Eu tenho 5% da população do mundo, isso na época dele, a população hoje é 8 bilhões, é menos de 5%, tá? A população norte-americana é uns 300 milhões, 340, se não me engano. Então, né, 5%, professor de matemática aí me ajude, né? Eles estão abaixo do que isso, e consomem 25% dos recursos. Então, vocês imaginam a China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Basicamente, 300 milhões, eles são 5 Estados Unidos, quase. Se todo chinês resolver ter o estilo de vida norte-americano, o que é o estilo de vida norte-americano? Foca no Homer Simpson. Foca nele. Pá, todo mundo conhece o cara. O cara vai ter 2 carros na garagem, vai consumido, vai ser perdulário, gastão. Se o chinês resolver ter um nível de consumo norte-americano, e a população chinesa são 5 Estados Unidos, você me desculpa, a gente vai precisar ter pelo menos 1,5 planeta a mais para dar conta dessa demanda. Né? Então você tem uma situação de pressão no meio ecológico. Por isso que esse sistema não é sustentável. Por que significa dizer que é sustentável? Significa que ele não dura ao longo do tempo. Ele está batendo em limites. Com perdão da palavra, tá gravando, eu sei, mas vai dar merda uma hora. Tá mostrando isso. Não vai. Esse caminho ele tem uma tendência a ser zoado, entendeu? E aí o vídeo é feliz que ele mostra o impacto ambiental em todas as fases desse sistema. É legal também que ela fala que esse sistema é um sistema linear, né, de compra, joga fora e produz lixo. Para cada saco de lixo que você joga você coloca pro coletor retirar, né, foram produzidas mais 40 sacos só nos processos produtivos para produzir aquele saco de lixo. Quer dizer, a produção é imensa. Inclusive, essa observação do vídeo é bem interessante para a gente tomar um pouquinho de cuidado com o terrorismo ambiental. É muito comum. Assim, você deixou a torneira aberta, você vai acabar com o meio ambiente, pô, tá exportando toneladas de soja, tá exportando água. A pressão que você tem em algumas atividades industriais em cima dos recursos hídricos é infinitamente maior que seus 10, 15 minutos de banho. Mas há uma pressão muito grande, assim, vocês me permitem, não vou esquecer da aula não, foco aqui. No curso de geografia, aconteceu o seguinte, não vamos mais usar copinhos plásticos, porque copinhos plásticos fazem uma pressão imensa no meio ambiente, vamos usar copinho de alumínio. Para a produção do copinho de alumínio, gastou uma porrada de energia, consumiu um monte de recurso, e para lavar o copinho de alumínio está gastando água. O copinho plástico, realmente, mas o plástico, dentro do circuito espacial produtivo do petróleo, né, dos derivados do petróleo, o plástico é um subproduto. Ou seja, enquanto eu tiver o uso de combustíveis fósseis, né, para a produção de gasolina, de diesel, não sei o que sobrar dele, se não vira plástico, vira lixo. Você não resolve o problema. Se você olhar o circuito espacial produtivo, a geopolítica do petróleo, você vai falar, não faz sentido. Então o problema não é usar o copinho plástico, o problema é o que você faz depois que você usa ele, o descarte dele. Ele pode ser reaproveitado, você pode... Entendeu? Acho que a gente tem que colocar as coisas de forma mais racional possível.
talvez o uso do copinho de alumínio ali causasse um impacto. A boa intenção é ótima, entendeu? Mas ele poderia causar um impacto maior do que o uso do copinho plástico mesmo, tá? Então, enfim, são coisas que a gente precisa refletir um pouco, né? Do ecoterrorismo, né? Do ecoesterismo, meu Deus, um pouquinho de atenção a isso. Tudo bem, gente, mas depois vocês assistem o vídeo, tá? Ok? Pode seguir, Léo. Alguém tem alguma dúvida, algum trauma? Esse óculos meu aqui não tá muito bom. Tá saindo foco dos negócios, preciso renovar ele. Então, veja bem, a pergunta que está colocada aí, e aí eu coloquei o tamanho da letra aí no 22, que dá para ver no celular também, tá? Como que a sociedade se organiza para modificar a natureza? Então, veja bem, a gente tem que partir de um princípio, né? Então, qual que é o princípio, né? O princípio é a sociedade humana modifica a natureza, certo? Só que de que forma que ela modifica? Como é que eu entendo isso? Então eu vou considerar que a natureza ela tem uma forma de organização. Falamos em sistema físico da Terra, né? Quando a gente usa a palavra ecossistema, nós estamos usando a categoria sistema para entender a natureza de forma técnica, né? De forma estruturada. A sociedade também pode ser compreendida pela categoria de sistema. A palavra sistema é um instrumento do raciocínio que eu uso para entender uma realidade como um todo, entender ela de forma coerente. Então eu posso usar ecossistema, por exemplo, né, seria o nome técnico da natureza, né, como eu posso usar a palavra sistema para falar em sistema capitalista, sistema feudal. Então sistema é uma totalidade onde os elementos trocam energia e massa entre si, onde eles interagem em conjunto. Tudo bem, gente? Se estiver muito difícil as palavras, aí vocês me interrompem, tá? Pois bem, né? Como a sociedade se organiza para mudar a natureza? Eu tenho que entender que o capitalismo ele é uma forma de organização social. E é uma forma de organização social histórica. Ele não existiu, ele passou a existir num dado momento da história. Sim, isso não quer dizer que ele vai durar o resto da vida também. Acho que tem que pegar essa ideia de movimento. Ok? Toda forma social, né, se a gente for compreender de forma sistêmica, ela é uma totalidade em movimento. Né? E quando eu falo em totalidade, eu tenho que considerar que ele tem que ter uma dimensão política, essa forma social, uma dimensão cultural e uma dimensão econômica. Essa é uma maneira de eu pensar de forma sistemática o que é a sociedade. E as pessoas têm muita dificuldade nisso. A sociedade somos nós. É importante isso, veja bem, todo mundo é sociedade. Só que a relação que eu tenho com o Léo não precisa ser uma relação social, pode ser uma relação pessoal. A relação social é geralmente entre um indivíduo e a sociedade como um todo. Então as relações sociais, elas não dependem da nossa vontade individual. A minha relação pessoal com a minha companheira, ela depende da minha vontade individual. Agora a minha relação social, né, a relação minha com o indivíduo. Então, exemplo de relação social. Eu vou comprar um pão na padaria. O pão que eu comprei, para ele existir ali, implicou em ele participar de atividades econômicas que envolvem um conjunto imenso de pessoas que eu não conheço. A relação social do indivíduo com a coletividade. E, neste modelo de sociedade, no mais das vezes, essa relação social ela é intermediada por uma mercadoria muito especial chamada dinheiro. Ok? Então tem que diferenciar isso. Então, quando eu falo poder, dimensão política advém do poder de coerção, é porque nós estamos sujeitos a um aparato jurídico político que me obriga a fazer algumas coisas. Inclusive esse debate bobo sobre vacina. Se o Estado obrigar, você está sobre o Estado, cara. Tu vai ser vacinado de zarabatana. Não tem jeito. Porque se você se recusar a ser vacinado, você não vai viajar. Você não faz concurso público. Você vai ter várias formas que vão coagir você a você tomar a vacina. Percebe? Então, não é a coerção que eu faço com os meus filhos quando eles aprontam. Essa coerção ela é doméstica, pessoal, é uma coerção que envolve, né, o conjunto da sociedade. A dimensão cultural, e inverti aqui, a dimensão cultural advém do poder de convencimento.
Percebe? Então eu acho legítimo, está invertido no slide aí. E a dimensão econômica advém da posse de recursos. Este modelo de sociedade capitalista, né, é legítimo, é legal, juridicamente é possível, tá, que 6 brasileiros possuam uma renda equivalente à metade da população brasileira. É possível, nesse modelo de sociedade, que o seu Joesley Batista, o grupo JBS Friboi, controle metade da proteína animal do mundo. Veja bem, em outros modelos de sociedade isso não pode acontecer. Isso pertence ao rei, pertence a... Nesse modelo de sociedade é legal isso, é legítimo. Tem um aparato jurídico, tá? Outra observação que eu acho interessante, alguma dúvida, gente? Tá chata a aula? Eu tô gostando aqui, entendeu? Tô empolgadão, mas é difícil, assim, não olhar pro rostinho de vocês. Tá tudo bem, Juliana? Tá com sono? Fazer você acordar, Juliana. Tudo bem? Juliana, a sociedade humana, seja ela no capitalismo, no feudalismo, no socialismo, em qualquer outra forma de organização, tá? Ela é a única, ela é diferente da sociedade das formigas, percebe? Né? Porque o ser humano é o único animal do planeta, obrigado, Fabiane, que modifica a natureza. O ser humano é o único animal do planeta que realiza trabalho. Acho que é outra observação interessante. Como é que a sociedade modifica a natureza? Por meio do trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é a forma pela qual eu pego aquela natureza primeira das minhas circunstâncias e transformo numa natureza segunda, em algo que não existia. Compreende? O único animal que faz isso é o ser humano. Qual que é o nosso fundamento? E o que eu estou falando aqui é a compreensão de ser humano que está em Marx, né, e que serve de inspiração para muitos outros, como para o próprio Paulo Freire, da educação popular. Né? O ser humano é o único animal que tem capacidade de pensar o futuro. É o único animal que tem consciência da morte. Como ele é o único animal que sabe que vai morrer, ele é o único animal que consegue contar história, o único animal que consegue se educar em comunhão. Percebe? Ele é o animal, portanto, que fez a revolução agrícola, que descobriu que se jogar uma sementinha ali naquele solo que já é fértil, depois de um tempo aquela sementinha vai virar uma planta que vai dar frutos que ele pode usar e vai dar mais sementinhas. Então ele tem a noção de tempo. Isso é fundamental. Então é o único animal que realiza trabalho. Então o que é o trabalho? Né? Veja bem, o trabalho ele tem diferentes formas históricas. O trabalho no capitalismo é o assalariado. O trabalho na época de Jesus lá era o trabalho escravo que prevalecia. Na Europa feudal era o trabalho da servidão. A forma histórica do trabalho é o emprego, é o salário. Compreende isso? Agora, o trabalho é uma condição humana essencial, que nos define como seres humanos, que nos torna diferente dos outros animais. Sim? E o trabalho, a gente pode pensar da seguinte forma: ele tem um componente técnico e um político. O que é o componente técnico? São os meios que eu vou usar para modificar a natureza. Eu vou usar de alguns procedimentos lógicos para mudar. E a dimensão política é o porquê eu faço isso. É a questão dos fins últimos, é o meu projeto. Política é a junção de duas palavras, polis e ética. Ética é aquela capacidade que eu tenho de pensar o futuro. O que eu quero? Eu vou derrubar uma árvore para fazer uma cadeira. Eu fiz uma cadeira, tenho a técnica de fazer a cadeira. Para que serve a cadeira? Qual é a função política dela? Como que ela... Então, é nesse sentido que trabalha a técnica mais a política. E eu acho que essa compreensão de que o ser humano é o único animal que realiza trabalho, que a sociedade feita por seres humanos, elas têm diferentes formas de organização do trabalho. Essas diferentes formas de organização do trabalho e da vida social mudam ao longo do tempo. Por que eu acho importante dizer isso? Porque hoje, atualmente, tem uma força de convencimento que naturaliza, né, o capitalismo, como se o capitalismo fosse uma resposta natural ao progresso da humanidade.
e eu estou defendendo tese, argumento, advogo que isso é falso. O capitalismo é histórico e, portanto, ele tem um começo, né, um meio, e nós estamos dizendo que ele está caminhando para o fim dele. Né, um fim prolongado, mas ele está... E eu vou mostrar por quê. Vou tentar... O Mesaros falar isso, eu estou meio que inspirado aqui também no que a gente anda lendo, né? A gente é meio que fala o que a gente anda lendo. Tudo bem, Fabiane? Que bom que a minha esposa acha que eu falo difícil e aí ninguém me compreende. Eu falo pra ela, você subestima os caras, velho. Os caras compreendem, sim. É que é só escolher. Eu estou escolhendo as palavras com cuidado porque eu estou sendo gravado também. Eu não quero. Se fosse na aula, acho que eu falava mais, né? Mas pode seguir. Alguma dúvida, gente? Pode seguir? Pode sim, professor. Mas quando o senhor diz que do capitalismo ele beira a um fim, o senhor acha que é um fim próximo? Vamos discutir isso. Eu não vou dar o spoiler agora, porque veja bem, Fabiana, ou eu dou o spoiler. Não, eu vou dar o spoiler. Segue, pula o slide e eu converso com ela. Vamos lá. Assim a aula fica mais bacana. Veja bem, esse slide aqui vai ajudar a gente também a dizer isso, e o depois e o outro também. Faltam só 3 para acabar, tá? Por que não dá para dizer se o fim dele está próximo? Tá? Por que não dá para ser apocalíptico assim? Veja bem, normalmente a gente discute e aprende que o socialismo, que foi a resposta histórica ao capitalismo, é algo completamente antagônico ao capitalismo. Se a gente pensar nas características do socialismo e do capitalismo, a gente consegue ver elementos que são antagônicos, são contraditórios. Mas eu tenho que entender o seguinte, o socialismo ele também pode ser visto nesse processo histórico como uma continuação do capitalismo, uma superação dele. Nenhum modelo de sociedade ele surge do nada. Então, vou tentar dar um exemplo aqui histórico que eu acho que é mais comum para a nossa formação escolar. Se não fosse, né, no fim do feudalismo, a formação dos estados nacionais, se não fosse a acumulação primitiva da colonização, o metalismo, eu não ia ter aquelas condições necessárias para que eu tivesse a revolução burguesa, o iluminismo e a consolidação do capitalismo. Então, o capitalismo ele é um modelo de sociedade que surge naquilo que sobrou do feudalismo. O socialismo seria a mesma coisa, ele não vai surgir. As pessoas mesmo que confundem o socialismo com franciscano, né? Que vai dividir a pobreza, coisa, não se trata disso. É uma continuação de um modelo de sociedade, né, que está com seus dias contados. E por que ele está com seus dias contados, eu vou apresentar daqui a pouco. Tá? Mas veja bem, para que surja um outro modelo de sociedade, é necessário que a classe social, que tenha uma classe social que tenha potencial revolucionário. E qual que é essa classe social que tem o potencial revolucionário? Ou seja, de mudar a sociedade de novo. Né? Seria a classe trabalhadora. Então a crise do capitalismo pode durar 1000 anos. Tudo bem, Fabiana? Você me entendeu? Oi? Ai, que bom que você ligou a câmera, gostei. Você me entendeu, Fabiana? Não sei se eu fui claro. Você pode voltar só um pouquinho na parte do... O socialismo, ele está precedendo, né? Ele precede como se fosse uma contra-tese ao capitalismo. Então, por isso que você acredita que o capitalismo ele pode ter um fim, mas não sabemos quando. Não, é que ele não se acaba sozinho por si só. É necessário que aquela classe social explorada, que tem seu trabalho explorado, ela tem condições históricas para tomar o poder político. Uhum. E essa argumentação minha está baseada em entender as revoluções burguesas. Então, meus amigos, a gente olha para as revoluções burguesas na Europa, os burgueses, aliás, o Marx faz elogios à classe burguesa. Você pegar lá o Manifesto Comunista, é curtinho também, dá uma lidinha nele, ele chama a classe burguesa de classe audaciosa. Então a classe burguesa, primeiro, ela consegue ter o poder econômico. Você vai lá visitar a obra de Shakespeare, os renascentistas, você vai ver que a burguesia ela começa a virar banqueiro. Eu tenho uma obra de Shakespeare que eu trabalhei, eu ajudei numa peça de teatro, num cursinho, que é Otelo.
que é o Mercador de Veneza. Veneza foi o primeiro ciclo de acumulação capitalista, né, que tem a história do banqueiro judeu. E o banqueiro judeu tem mais poder econômico do que os principados da Itália. Então a burguesia primeiro consegue o poder econômico, depois ela percebe, assim, de forma bem grosseira, os senhores feudais, os nobres, são analfabetos, não conhecem a ciência. Então eles conquistam o poder cultural, eles começam a educar essa gente. Tanto que tem os déspotas esclarecidos, que seriam aqueles reis que ficam ilustrados. E por último, eles conquistam o poder político guilhotinando o rei da França. Então foi um processo, olha que interessante, a classe audaciosa. Eles conquistaram o poder econômico, começaram a ficar mais ricos que os reis. Conquistaram o poder cultural, começou a prevalecer, né, a ideologia burguesa, até na Reforma Protestante, que foi um tipo de cristianismo que estava mais adequado ao regime de acumulação capitalista que está se construindo. E, finalmente, os caras conseguem o poder político por meio do iluminismo, né? As duas revoluções burguesas radicais, a Revolução Francesa e a norte-americana, a independência dos Estados Unidos. Eles exterminaram as classes sociais anteriores. Então, é esse processo, uma classe assumiu o poder. A classe trabalhadora, né, ela não conseguiu força suficiente, né, acho que a exceção é a experiência da Revolução Russa, né, que eles, a classe trabalhadora conseguiu. E nós podemos discutir também por que fracassou. Então, acho que dá tempo de a gente discutir isso. Mas, assim, a crise do capitalismo se encerra e se estabelece um outro modelo de sociedade quando a classe antagônica à classe burguesa, que é hegemônica, conseguir o poder político, né, conseguir hegemonia, para a gente usar o conceito do Gramsci aí, né, conseguir ter força, né, a gente produz a contra-hegemonia, né, então pode durar 1000 anos, ou pode durar 15, 10, depende da conjuntura. Tudo bem? Tá? Mas os elementos estruturais da crise, nós vamos ver agora, Fabiane. Ó, segue o slide aí. Desculpa falar muito, gente. Eu falo pra cacete, velho. Veja bem, ó. O que tá aqui, e aí é legal o teu questionamento, Fabiana. Ó, veja bem, o livro de Karl Marx principal não é O Capitalismo, é O Capital. Então, o que é o capital? O capital é uma relação social. A gente pode entender dessa forma. E é uma relação social que é anterior ao capitalismo e é posterior a ele. Quem trouxe essa reflexão para mim e mudou minha vida foi o Mesaros. Então, o que o Mesaros está dizendo? Olha, a exploração do trabalho por meio do salário, da extração da mais-valia, ela é anterior ao capitalismo. Ela existia em outros modelos de sociedade, mas ela não era a mais importante. Então, tem vários exemplos, inclusive no Egito Antigo, que você tinha lá a escravidão. Cair daqui a muito tempo, daria para imaginar uma nova política de organização? Isso, daria. Mas assim, Sabrina, qual que é a resposta, né, que eu tenho dos autores que eu estou dialogando, né, essa nova organização, né, que dependeria da classe trabalhadora, ela tem que ser obra da classe trabalhadora. Ela não pode sair da nossa reflexão aqui, da minha cabeça, imaginando como o idealismo fala. O que nós podemos dizer das experiências históricas onde aconteceram isso. Uma experiência histórica muito bonita de comunismo científico, quando fala comunismo não dá certo, fala, vai ler a Comuna de Paris, pega lá o Marx, vai ler a Guerra Civil na França. Lá está relatado uma experiência comunista. Inclusive, é de lá que sai a ideia da cooperativa como forma de organização dos trabalhadores. Quem inventou a cooperativa foram os trabalhadores, em resposta à propriedade privada dos meios de produção. Quem inventou a democracia participativa por meio das comunas, né, a experiência histórica que a gente tem bem documentada é a Guerra Civil na França, né, um dos últimos livros aí de Karl Marx, que ele vai descrever o que foi a Comuna de Paris, né, dentro do processo de Revolução Francesa.
Entende? Então, como seria, certamente não seria nada que saiu da minha cabeça, da sua, pensando no escritório. Isso tem que ser construído na prática, porque a gente tem algumas orientações das experiências que ocorreram no passado. Uma delas, por exemplo, é a cooperativa, como forma econômica. Né? Eu acho que é bonito, eu decorei isso. Né? Marx escreve lá, trabalhadores livres, conscientes, livres e associados. Então você vai ter uma forma econômica, o mercado ele não deixa de existir, o mercado deixa de ser totalitário, o mercado é uma instituição. Só que, diferente do que os liberais falam, o mercado ele não é o resultado da interação livre de agentes econômicos autointeressados em pessoais. O mercado capitalista é monopólio, é Ambev, é JBS Friboi. Não é um mercado livre. Então, a proposta que se contrapõe, né, a essa forma de mercado capitalista seria um mercado organizado pelas cooperativas quando você tem um projeto comum. Não é óbvio que você vai ter trocas. Entende? Mas é orientação, a gente não sabe nada. Nós temos que experimentar. Esse é o nosso grande desafio. E seguindo assim, ó, o materialismo, o método de Marx, né, não dá para mim fazer isso do gabinete, do escritório. Tem que ser construído em assembleias, nas comunas, né? Tem que ser obra da classe trabalhadora. A democracia proletária não é a democracia representativa, que é essa nossa do Estado burguês. É a democracia participativa. Todo mundo tem que ter direito à voz, nós vamos ter que esgotar o assunto até o final. Então, é outra forma de participação da vida política. Não sei se eu fui claro, Sabrina. Pessoal, como seria, mas vamos discutir isso, congela aí, vamos voltar, você vai ver isso daqui a pouco, tá? Eu queria que vocês prestassem atenção que o que está nesse slide aqui, que eu estou tentando explicar nesse slide, eu fiz com o 9º ano, montando, tá claro, que bom, isso me dá um alívio, porque assim, quando a gente acha que sabe muito de uma coisa, a gente tem dificuldade de explicar ela. Eu fico tão cuidadoso com o uso das palavras, eu acabo sendo prolixo, né? Assim, me complicando, tá? Veja bem, o que eu quero mostrar nesse slide, eu fiz uma experiência na sala de aula uma vez, que foi montar uma fábrica de sapatos na sala de aula. Que foi uma maneira de tentar apresentar isso de forma prática. Então, vou tentar explicar a prática pedagógica e nós já vamos para o slide. Vai dar tempo, tá? Não briguem comigo. Já 9 horas, é isso. Né? Qual que é a ideia, tá? Cheguei na sala de aula com um caderno igual esse aqui, com aspiral assim, né? Com canetinha, régua, lápis de cor, e falei assim, gente, a gente vai montar uma fábrica na sala de aula, fábrica de sapatos, né? E aí eu dividi a sala em grupos, falei, ó, vocês vão ser responsáveis por... E eu expliquei, né, ó, todos os meios de produção são meus, eu sou o dono da fábrica, eu sou dono do caderno, da canetinha, do lápis, tudo é meu. Não interessa como eu consegui, se foi herança, é meu, certo? E vocês não têm nada. Vocês são donas, né, e donos do corpo de vocês. Vocês vão vender o tempo de vida de vocês em troca de um salário para mim produzir sapatos. Vamos discutir o salário? Vamos, professor, vamos. Quanto vocês acham justo ganhar? Foi construindo com eles. É tanto, eu pago o dobro. Sou bom, então 20 minutos de trabalho, vocês vão ganhar R$50. E R$50 era o preço médio do sapato. Aí eu fiz um gráfico de pizza, professor de matemática na lousa. Falei, ó, essa porcentagem aqui é o imposto. Falei, quanto vocês acham que é justo o imposto? Não sei o que, ficamos em 25%. Então, de tudo que é receber, tirando o salário dos caras, 25% do imposto. Um tanto para manutenção dos equipamentos. Quanto vocês acham que gasta? Não sei o quê. 10%, tanto dá. E fui fazendo as continhas. E coloquei os caras para trabalhar. Quando acabou o trampo deles, a minha mesa estava entupida de papelzinho dobrado, coloridinho, de forma de triângulo, não sei o que lá, né? E os papeizinhos dobrados, com canetinha, pintados, recortados, eram os sapatos. Cada um custava em média 50. Eu paguei os 20 minutos para cada um, dei os parzinhos para cada um. O que sobrou, nós fizemos uma porcentagem, tirei o que é imposto, tirei o que é manutenção das marcas, o que sobrou é meu lucro.
Esse lucro aí é a mais-valia, é o mais-valor do trabalho deles que não foi pago e que transformou em riqueza para mim, porque eu sou proprietário dos meios de produção. Esta relação social, onde eu, por ser proprietário dos meios de produção, assalto o trabalho do trabalhador e dele extraio o valor e não pago esse valor, pago só uma parte pequena, é a mais-valia. Essa relação social, ela é a relação básica do capitalismo. Veja bem, o capitalismo é uma forma histórica de manifestação da relação social que recebe o nome de o capital. Essa que é a ideia. Ok? E o capitalismo ele é diferente nos lugares, isso é muito importante. O capitalismo norte-americano não é igual ao inglês, o norte-americano não é igual ao longo do tempo e também não é igual geograficamente, porque ele vai adquirindo características ideológicas da formação cultural onde ele se instala. Da mesma forma que o socialismo é diferente, o russo, o vietnamita, o cubano, eram todos diferentes. Percebe? Mas a relação social fundamental, que é essa que a gente vai apresentar aqui, ela é comum. E essa relação social ela é anterior ao capitalismo. O capitalismo se consolida com a Revolução Industrial e ela é posterior, ou seja, as experiências socialistas, elas não superaram essa relação social de exploração do trabalho. Só que ao invés de ter o proprietário privado dos meios de produção, os meios de produção ficam na mão do Estado, do Estado burocrático, né, que a gente sabe que foram as experiências socialistas que ocorreram, especialmente na antiga União Soviética. Tá? Cuba a gente tem que ver com certo detalhe, porque Cuba está numa situação de mundo subdesenvolvido, de cerco, né? Assim, né? Uma situação de sítio. Cuba é um país sitiado. Então eu não vou querer que o cubano tenha livremente as suas ações vivendo um estado de sítio, seja pelo papel do Estado cubano, seja pelo bloqueio econômico norte-americano, do imperialismo. Tá, então, mas o socialismo soviético, né, ele não rompeu com isso. Tá? Mas, Léo, desenrola aí, Léo. Ó, do lado esquerdo, pode ir, Léo, vai. Aí, para aí um pouquinho. Né? Do lado esquerdo de vocês, tá os patrões, a burguesia. Do lado direito, os trabalhadores. Eles têm uma relação social de trabalho. Isso. Esta relação social de trabalho produz a mercadoria. Veja bem, todos os produtos produzidos pelo trabalho humano hoje, né, eles tornam-se mercadoria. Se eles não são mercadoria, efetivamente, potencialmente, eles se tornam mercadoria. Em tese, né, a mercadoria está sujeita à oferta e à procura. Por que em tese? Porque a gente viu no vídeo lá o planejamento da obsolescência da mercadoria. Então, pode ser que mercadoria, a oferta pode ser construída artificialmente pelo proprietário dos meios de produção. Tá? É a oferta e a procura, pode seguir, Léo, que define o preço da mercadoria ou seu valor de troca. E aí eu acho que é uma questão importante, que é a crítica ao filme. O filme vai falar que o coração do sistema é o consumo. O coração do sistema é a exploração do trabalho, que produz a mercadoria. Percebe? Inclusive hoje na globalização, isso é uma observação valiosa, antes de eu produzir o celular, antes da fábrica da Samsung produzir o celular, ela produz o desejo de consumir o celular. Uma coisa nova na história. Entendeu? Primeiro eu produzo o consumidor e depois eu produzo o produto que ele vai consumir. Ok? Então, por isso a crítica aí ao consumo como coração do sistema, tá? Mas para os objetivos do filme tá bacana, gostei do filme, tá? Mas o coração do sistema é isso aqui. Tudo bem? Pode seguir, Léo. Do lado direito, o trabalhador fica com o salário, o patrão fica com o lucro. Da onde vem o lucro dele? O lucro dele vem da venda da mercadoria e vem da extração da mais-valia. E isso é importante. Certo? Vocês sabem, o lucro do patrão é maior do que o salário do empregado. Sempre é maior, em tese é maior. Veja bem, ninguém ganha, o valor do seu salário não está relacionado ao quanto você produziu. Está relacionado ao preço que seu trabalho tem no mercado de trabalho. Nossa força de trabalho é uma mercadoria como qualquer outra no mercado.
E aí você tem algumas exceções. No caso do professor, por exemplo, eu tenho um piso e tem uma categoria que se organiza para receber o piso. Então eles não podem me pagar menos, mas a lei da oferta e da procura também influencia meu salário. Se faltar professor de geografia na cidade aqui, né, eles vão me oferecer mais, vem para cá que eu te pago mais, pô. Entende? Ah, pode seguir, Léo. Parte do lucro do patrão, ele investe para inovação tecnológica, para aumentar a produtividade e diminuir os custos, porque o patrão, no regime capitalista, ele está num processo de competição com outros capitalistas. Então isso também é uma característica. Por isso que o capitalismo, ele tem três características bem interessantes. Ele é um modelo de sociedade extremamente expansivo. Note bem, ele surge na Europa e se espalha para o planeta inteiro, recebendo o nome hoje de globalização ou de mundialização. Então o que é globalização? É a fase superior do capitalismo que se espalhou para o planeta inteiro. Ele é um modelo de sociedade que produz inovação tecnológica galopante. O meu celular de 3 anos atrás era J2, agora já está no J sei lá o quê. Você nem acompanha. Né? A inovação tecnológica é galopante. Os caras não conseguem fazer algo que dure 10 anos, cara. Né, que é o tema do filme também, né, a obsolescência programada que está na setinha aí eu coloquei por causa do vídeo, ok? E ele é um modelo de sociedade que produz pobreza na fartura. Olha só, preste atenção, não é a pobreza porque falta recurso, é a pobreza sobrando recurso. Olha a contradição desse modelo de sociedade. Por isso que ele está fadado à crise. Isso é uma questão estrutural. Se a classe trabalhadora não fazer nada, ficar quietinha, ele está criando problema. Porque ele produz fome na abundância. Veja bem, a fome em outros modelos de sociedade é porque faltava recurso mesmo. E tá faltando, eu pego a minha espada, vou lá, mato o Léo e tomo a terra dele, caraca, porque eu quero comer. Agora não precisa, tem recurso para todo mundo. E mesmo na abundância, você produz a escassez. Então é a produção mercantil da escassez. Percebe? Mas pode seguir, Léo, que eu estou empolgado que vai acabar a aula, e não cheguei lá. Tá? Pode seguir tudo, que aí eu vou desenrolando rapidinho. Aqui é só para a gente entender um pouquinho, né, nesta parte aqui, sobre oferta e procura. Então, o preço das coisas vai variando de acordo com a oferta e a procura. Se a procura é muito alta, a oferta é muito alta, o preço tem uma estabilidade. São as setinhas primeiras aí. Se a procura é baixa e a oferta é alta, crise. Opa, né? O preço do cara vai cair, né? Desculpa, o preço do cara sobe, perdão. Né? Alegria do burguês. Né? Ok? Tudo bem? A procura subindo e a oferta caindo, o preço sobe, o burguês está feliz aí, tá? Lembrando que não dá para todo mundo ser burguês, eu tenho uma massa de trabalhadores muito maior do que a massa de patrões, né? Acho que talvez uma das poucas exceções do mundo era o Brasil, tinha mais empreendedor do que trabalhador, que é uma piada que a gente faz, né? Porque os caras convenceram a gente que o cara tem um carrinho de cachorrão, ele explora o próprio trabalho dele e os caras querem convencer que ele é um microempreendedor, né? Desculpa, ele só vai, né, realmente ser o capitalista se ele explorar o trabalho de alguém. Ele tem que ter uma função na sociedade. Ele explora a própria força de trabalho dele, que classe que ele tá. É um debate bem interessante. Agora, nesse quadradinho aí, ó, debaixo do salário, né? E aí vai naquilo que vocês estavam perguntando. Isto. Né, a Sabrina, a Juliana, prestem bem atenção nisso. Ó. Este modelo de sociedade, que tem as 3 características, que é extremamente expansivo, que é produtor de inovação tecnológica orientada para o lucro, e por explorar o trabalho produz pobreza na riqueza, né, ele tem formas históricas de absorver as crises deles. E qual que é o principal fator da crise? É a queda do lucro, da taxa de lucro. O capitalista, quando ele percebe que ele tem uma queda tendencial da taxa de lucro dele, ele usa formas históricas para resolver essa queda do lucro. Então, quais são as formas históricas? Ou ele faz a expansão geográfica da produção,
eu vou colocar minha indústria, minhas empresas naquele lugar onde vai ser mais atrativo para mim aumentar o meu lucro e diminuir meu custo. Então isso faz com que esse modelo de sociedade se espalhe como um gafanhoto atrás de plantação nova. Né? Acelera a inovação tecnológica, inclusive por meio da obsolescência programada, da obsolescência perceptiva do vídeo, né? Ele produz desemprego estrutural, né? Recebe o nome de modernização da força de trabalho, entre aspas, que na verdade é retirar direito do trabalhador. Eu tenho que transformar o custo da força de trabalho mais barato. Então, ou eu produzo desemprego, ou vou retirando direito. Né? E a inteligência financeira, a multiplicação do financiamento, né? Depois a gente podia falar, o Léo inclusive colocou numa das reuniões, né, na questão de trazer os economistas para falarem, eu acho bem bacana, inclusive sugiro os vídeos da professora Fatorelli, Maria Lúcia Fatorelli, que bom que está gravado, é da Auditoria Cidadã da Dívida, ela vai discutir um pouquinho o que é a dívida pública brasileira, esse absurdo, e quase metade dos recursos que o Brasil recolhe, 40 e tantos %, é para pagar a rolagem da dívida. Então aí não vai ter dinheiro para educação, para saúde, porque, né, quase metade do que se arrecada você vai pagar dono de cervejaria e dono de banco, né, porque são eles que compram os títulos da dívida. Mas esse é um outro assunto, mas a multiplicação da inteligência financeira é uma forma de absorver a crise. Hoje, Sabrina, Juliana, quem me ouve aí, o modelo de sociedade capitalista, ele está usando todas essas formas históricas e não está resolvendo a crise. A crise está ela não tem solução. Tá? Léo, 9h20. Posso seguir? Pula o slide. Pode? Desculpa, gente, eu estou passando do horário. Pula o slide aí, Léo, por favor. Veja bem, o que tem nesse slide aí é uma maneira de entender esse processo de formação do capitalismo. Então, o capitalismo comercial, industrial e financeiro. E aí eu coloquei as características políticas, culturais e econômicas de cada momento, cada fase do capitalismo. Lembrando que o capitalismo comercial aí é uma fase de transição do feudalismo para o capitalismo de verdade. Capitalismo de verdade é só com a Revolução Industrial. É a Revolução Industrial que cria patrão e empregado separado em opostos. Ok? Então, ali, capitalismo comercial, do ponto de vista político, ainda é o rei absolutista, é praticamente feudal. Do ponto de vista cultural, ainda prevalece heranças do feudalismo, a fé cristã. Do ponto de vista econômico, é justamente o mercado intercontinental de pessoas, de negros, o mercado intercontinental de ouro, prata e produtos primários, né, cana, que está produzindo a riqueza. Esse momento a gente chama de acumulação primitiva do capital. Tá? E é a consolidação dele com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, com a Revolução Burguesa radical. Então, politicamente, vocês olharem lá em cima, agora é o Estado burguês, é o iluminismo, não é mais o Estado absolutista. Culturalmente, agora é a ciência, né? O debate agora é da civilização. E economicamente é a indústria consolida o capitalismo, ok? E aí o período de crise do capitalismo, aí vocês estão falando de crise. Lenin escreveu lá no final do século XIX, começo do século XX, que o imperialismo era o momento de crise do capitalismo e que a crise ia destruir o capitalismo. Ele quase acertou. Foram 2 grandes guerras mundiais, para a época dele foi um grande visionário. Veja bem, gente, me escuta com atenção, vocês precisam decorar as coisas da guerra, ótimo. Mas eu acho que é mais importante do que saber os detalhes da tríplice intento e tríplice sei lá o quê, entender o contexto. A guerra é o auge da crise capitalista. É a crise capitalista ali, naquele momento, tá, que dá abertura ao fascismo, ao nazismo, à Revolução Russa, tá, que dá abertura às grandes guerras. Uma única grande guerra, porque a segunda é a continuação da primeira. Percebe? Faz tudo parte do mesmo processo. Lembre-se, a Primeira e a Segunda Guerra são guerras industriais, são guerras científicas. O que chamou a atenção do mundo não foi somente o extermínio de 6 milhões de judeus, foi a forma como eles foram mortos, a forma industrial, científica de extermínio em massa. Então, veste a roupa do seu tempo.
Então o capitalismo ele está sempre em crise. E esse slide aí está mostrando só as... Oi? E esse slide está mostrando só as características culturais, políticas e econômicas ao longo do tempo. Tudo bem? Podemos, tá tarde, vamos para o outro slide, daí se a gente tiver dúvida eu posso voltar. É porque ele está focado nisso que vocês estavam falando, que é a crise. Tá? E aí que eu tentar dar o link com o tema da aula, né? Porque parece que eu fico fugindo do tema, mas é porque essas observações, eu acho elas bem importantes, né? Para a gente poder entender um pouco. Então, ainda bem que a Fabiane chegou, e que foi que a Sabina perguntou. Veja bem, por que o capitalismo está em crise e por que nós podemos falar que essa crise é estrutural? Tá? Então, é estrutural porque ela está na própria forma de organização desse modelo de sociedade. Tá? E assim, o fator principal da crise, queda tendencial da taxa de lucro. Toda vez, os capitalistas estão num regime de competição. Esse regime de competição, ele tende a formar monopólio, ele tende a formar oligopólio. É uma tendência histórica, certo? Se você, eu insisto, eu posso indicar algumas literaturas aqui, mas eu posso indicar uns vídeos. Vejam Corporation, vai mostrar a formação das grandes corporações. Vocês vão ver que o vídeo fala isso, das 51 maiores economias, das 100 maiores economias do mundo, né, 51 são grandes empresas. Né, o vídeo lá do História das Coisas coloca esse dado para a gente lá, né, evidenciando isso. Quando tem a queda do lucro, eu vou ter a crise capitalista, certo? E as formas históricas de absorção da crise estão todas sendo usadas e não estão resolvendo a crise. Quais são as formas históricas, só para retomar? Expansão geográfica da produção, o que explica o capitalismo se tornar global, se mundializar, ok? O desemprego estrutural, a modernização, né, das relações de trabalho, retirar direito para ficar mais barato o custo da força de trabalho, inovação tecnológica galopante e a multiplicação da inteligência financeira. Fazer derivativos, mercado de capitais, né, de capitais futuros, né, convive com isso, inclusive, né? O Mesaros, a tese principal do livro dele é que esse momento, né, a gente tem a utilização decrescente do valor de uso das coisas, isso é bem interessante. O vídeo mostra isso. A Fabiana já volta. O vídeo História das Coisas mostra isso quando fala quanto que o Estado americano gasta com armas. Olha que interessante isso, o Mesaros coloca isso no livro também. É a primeira vez na história da humanidade que você produz coisas que você não vai usar. Olha só, o PIB norte-americano é na ordem de 16 trilhões de dólares. 8 trilhões, metade da maior economia do mundo, produz coisas que não são usadas. Metade da economia do mundo, é tempo de serviço, é recurso, extração de mais-valia, é tudo, toda a vida de relações sociais inteiras, né, para produzir 8 trilhões de dólares, né? Produz armas que não são usadas, né? Metade do PIB norte-americano, que mostra lá o tanquinho de guerra sendo abastecido, né, pelo recurso, né? O vídeo coloca isso bem legal, cara, eu acho bem legal, um presente do vídeo, né? Produz coisas que não são usadas, então estão lá, abastece o complexo industrial militar norte-americano. Isso é uma grande contradição. Quando a gente vê aqueles vídeos da faixa de Gaza, os caras jogando míssil na faixa de Gaza que custa milhões de dólares. Com o dinheiro do míssil você resolveu o problema da pobreza, da escassez. É muito contraditório. Então, o Mesaros ele coloca a taxa a utilização decrescente do valor de uso das coisas como um elemento da crise estrutural. É a tese central do livro dele. A formação de monopólios ou oligopólios, e aí a crítica ao liberalismo ingênuo. Entendeu? Tem liberal sério, mas assim, é um conto da carochinha.
o liberalismo para nós aqui no Brasil, ou no mundo subdesenvolvido de maneira geral, quiçá, né, no centro do liberalismo. Porque acontece, o mercado, ele não funciona pela interação livre e impessoal de agentes autointeressados e só na oferta e da procura. Não, tem setores que controlam, tem cartéis, tem dumping, não é à toa que tem todos os tipos de instituições para tentar regular o mercado e corrigir as diversas distorções. E essas distorções, a gente acredita, né, que não tem solução dentro dos limites institucionais do capital. Por isso a gente fala em totalitarismo do mercado. E aí, Sabrina, meninas, prestem atenção. Se o medo, pânico, era o totalitarismo do Estado soviético, lá do George Orwell, do 1984, da Revolução dos Bichos, o meu medo é o Estado controlar minha vida. Pois bem, caímos num novo totalitarismo, porque o mercado controla a minha vida. Se não é a instituição Estado, agora é a instituição mercado, porque para mim, daqui, qualquer lugar do mundo, para mim poder perambular pela cidade, eu dependo do dinheiro, eu dependo de uma coerção econômica. Ok? Tudo bem? A tirania do dinheiro em estado puro é porque a ideia da acumulação pela acumulação. Geralmente, o dinheiro ele seria aquela mercadoria que serve de intermediário com outras mercadorias, ao mercado do dinheiro. Né? Quem vende dinheiro, professor? O banco. Qual que é o preço do dinheiro? É os juros. Então, há um mercado. Então, o dinheiro seria um intermediário. Neste modelo de sociedade, o dinheiro se torna um fim em si mesmo. É muito louco. O cara entra numa ciranda financeira que ele vai se acumulando esses fundos de investimento privados, né? Tal esse que controla a Isolux lá no Amapá, que deu o apagão. É um fundo abutre. Olha que interessante. Vamos ver lá o vídeo do Michael Moore. Capitalismo, uma breve história de amor. São fundos privados destinados a pegar uma empresa falindo, por isso que o nome é abutre. Ele come a carniça, renova a empresa e depois vende ela mais caro do que ele comprou. É um tipo de capital de reciclagem. Veja bem, o argumento dos liberais é que você teria o processo de destruição criativa de um economista chamado Schumpeter, onde as empresas menos competitivas no livre mercado seriam destruídas e superadas por empresas mais competitivas, que iriam produzir produtos melhores e mais baratos e melhoraria a vida de todo mundo. Tem uma lógica matemática nisso, mas historicamente isso não acontece, ok? Historicamente é monopólio, historicamente é totalitarismo do mercado, controle mercantil das nossas vidas e historicamente é tirania do dinheiro, entendeu? Isso produz tensão social. Meninas, prestem atenção, crise não é a mesma coisa que decadência. Nossa sociedade não é uma sociedade decadente. Eu não estou querendo dar um tiro na cabeça, mas é uma sociedade em crise, porque vive em tensão social. Entendeu? É por isso que o termo é luta de classes, não é festa de classes. Nós estamos brigando com os caras, eu quero salário, ele quer lucro. Eu quero trabalhar menos, ele quer que eu trabalhe mais. Eu faço greve, ele manda porrada na greve, tomo bala de borracha. É a tensão, a crise é essa. Tá? E esse modelo de sociedade, que é o tema principal da aula, perdão por estar me alongando, já sei, é a degradação ambiental. É um modelo de sociedade que vai fazer uma pressão no meio ambiente muito grande. É um modelo de sociedade que também tem uma ruptura estrutural centro-periferia em todas as escalas, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, regiões desenvolvidas, regiões subdesenvolvidas, na escala urbana, bairros ricos, Ponta da Praia, sei lá, Gonzaga, e a região noroeste, aí o São Manuel, e por aí vai, né? E a produção de uma violência estrutural, isso é muito importante. Veja bem, o que é violência? Eu tô acabando, gente, calma lá. Violência é o ato de transformar outro ser humano em coisa. Então, este modelo de sociedade, ele produz uma violência na sua própria forma de organização. Então, vamos lá. A Sabrina e a Juliana são queridas amigas. Mas quando elas vão disputar a vaga do vestibular, se tiver uma vaga só, e elas disputarem a mesma vaga, a forma de organização do vestibular, que também é mercantilizada, joga uma contra a outra. A Juliana vira um obstáculo para os interesses pessoais de Sabrina na vaga que ela quer. Então, mesmo vocês sendo amigas, irmãs,
Vocês entendem? É um modelo de sociedade que joga um contra o outro. Veja bem, competição não é a mesma coisa que concorrência. Se eu vou concorrer com o Léo numa corrida, né, nós temos respeito a regras, saímos do mesmo lugar. Se eu perder, eu aperto a mão dele e falo, da próxima eu ganho. Agora, a competição é guerra. Eu quebro o joelho dele, mas ganho a corrida. Competição implica na eliminação do outro. Então, a competição, ela é violenta, porque o outro vira coisa. Eu coisifico, eu retiro a humanidade do Léo, e o Léo vira um obstáculo para que eu consiga atingir meus objetivos. Tá? E a sociedade, a crise estrutural do capitalismo produz anomia. O que é a anomia? A anomia não tem respeito à regra. Já que tudo está aí mesmo, né? E assim, só para encerrar, eu acho que tem duas falácias. Vocês sabem o que são falácias? Falácias é uma falsa lógica. Tem duas falácias bem evidentes deste modelo de sociedade neste momento histórico. A primeira falácia é de que é possível generalizar a boa vida do capitalismo para o mundo inteiro. Falso. Subdesenvolvimento não é um estágio para alcançar desenvolvimento. Subdesenvolvimento é uma condição para que tenha desenvolvimento. Por isso é uma ruptura centro-periferia. Ou seja, a Europa, os Estados Unidos e o Japão são desenvolvidos porque nós somos subdesenvolvidos. Entendem? Dentro dos limites do capital, a gente não sai do subdesenvolvimento. É uma falácia achar que é possível todo mundo ter a boa vida neste modelo de sociedade. E veja bem, lembrando que este modelo de sociedade produz pobreza na riqueza. Tecnicamente é possível. Politicamente, na divisão de classes, patrão e empregado, se torna impossível generalizar isso. Porque eu não vou ter quem explorar. Eu preciso do cara, o cara não pode ter força para lutar. Veja bem, nós somos aí o maior produtor de alimentos do mundo e tem pessoas que passam fome. Como é que você explica uma contradição dessa? É desse jeito. Tecnicamente eu posso dar comida para todo mundo. Politicamente isso é negado, ok? E a segunda falácia é de que é possível combater a pobreza, e é a minha crítica ao PT, sem combater aqueles imperativos estruturais da relação patrão-empregado que produzem a pobreza. Né? Porque pobre, não é pobre tem a característica da pobreza é a escassez, mas não é a escassez que define a pobreza. O que define a pobreza é a pessoa não conseguir se sustentar por meio do seu trabalho, porque o seu trabalho está sujeito ao mercado de trabalho, que não absorve todo mundo. No caso brasileiro, isso é emblemático. Foram 60 milhões de pessoas que pediram auxílio emergencial. Você tem um setor informal que não tem carteira assinada, que ele é quase maior que o formal. Então você tem uma economia brasileira que é informal, quer dizer, não absorve. Então, assim, gente, para encerrar, tá? Desculpa. Vocês estão perdendo a outra aula, né, velho? 9h40. Léo, não deixa ninguém falar, né, Léo? Que merda. Eu acho que eles não têm aula depois. Tem, gente? Senão... Gente, vocês não querem abrir o microfone e falar aí? Vocês acham? Não, acabou a aula. Acabou, né, Léo? Deixa eu ver aqui. Aí é teu... Ah, não. Tem... que isso aqui... Bom, esse aqui é uma forma resumida, né, para discutir as principais alternativas de desenvolvimento sustentável. Então, qual que é a ideia? Né, a ideia de desenvolvimento, ela surge primeiro... Primeiro, o que é desenvolvido? Vamos lá. Desenvolvimento é a situação na qual o crescimento econômico atende o bem-estar da maioria da população. Então, o nosso país ele é subdesenvolvido, não é porque o país é pobre. Nós éramos a 6ª economia, acho que somos a 10ª agora, né, com o desgoverno aí do Paulo Guedes. Mas subdesenvolvimento é a situação que o crescimento econômico não atende o bem-estar da maioria da população. Percebe? Então nós somos a 10ª economia do mundo, isso é relevante. Pensar que tem 200 países no mundo, 200 e alguma coisa, ser a 10ª economia é algo muito importante. Mas mesmo assim a gente não consegue atender o bem-estar da maioria da população. Então o desenvolvimento primeiro ele surge como econômico,
a pressão ao meio ambiente é sem limites, depois desenvolvimento econômico e social, você tem uma preocupação com distribuição de renda e riqueza, tá? Esse momento do desenvolvimento econômico e social está no contexto da Guerra Fria, da experiência keynesiana do estado de bem-estar na Europa, e mais recentemente o desenvolvimento econômico, social e sustentável, porque ele tem que perdurar ao longo do tempo. E aí o debate, ele está entre o preservacionismo e o conservacionismo, né, que é o que está no slide aí. Os preservacionistas, né, eles vão dizer que o crescimento populacional é um problema. Vocês querem um exemplo bem legal que eu dou para o 6º ano? Quando a gente vai discutir demografia, eu falo dos Vingadores. Vocês assistiram Vingadores? Assistiu? Fabiana deu risada, eu gosto de ver o rosto, assim. Então, você lembra da trama do filme? A trama do filme, o vilão, o Thanos, ele quer juntar aqueles anéis lá, porque ele vai estralar o dedo e vai matar metade da população do universo para equilibrar recurso e pessoas. Então, o Thanos é neomalthusiano. Ele acha que, né, a pressão do meio ambiente está associada a um número muito grande de pessoas no planeta. Na verdade, se a gente lembrar do vídeo, né, 5% da população do mundo consome 25% dos recursos. Então não é a quantidade de gente no planeta que pressiona o meio ambiente, mas sim um modelo de consumo, um modelo de produção que faz isso. Então o Thanos, ele é neomalthusiano. E foi uma questão bem depois da Guerra Fria, né? Que depois, pós-Guerra Fria, após o fim da URSS, a parte norte ficou com concentração de tecnologia e de riqueza, e a parte... Não, eu tô falando errado. A parte ocidental, ou a norte mesmo, ficou com concentração de riqueza, e a sul ficou com a questão da pobreza, né? A baixa concentração de tecnologia. Então, Fabiana, como é que a gente entende isso estruturalmente? É o papel que os países ocupam na divisão internacional do trabalho. Então, o centro do capitalismo, ele produz inovação tecnológica. Então, ele produz também novidades culturais. O American Way of Life, o modo de vida norte-americano, né, ele passa a ser hegemônico, porque é o centro de produção de inovação. E a periferia produz produtos primários, né, com baixo valor. Então participa do mercado internacional de forma subalterna. Sim. Entende isso? E uma questão também de Malthus é que ele leva em consideração, por exemplo, a questão... Eu já ouvi falar muito da questão, por exemplo, os pobres que devem ter esse estacionamento, mas os ricos não. Né? Porque a culpa da pobreza é dos pobres. Né? Exato. Então, assim, de certa forma, legitima a pobreza, né? Porque, né, você é aquele negócio do estupro culposo, né? Você culpa a vítima por ela ter sido vitimizada. Né? Foi estuprada porque estava com roupa curta. Quer dizer, você culpa a vítima, olha só, porque ela foi vitimizada. Sim. Com os negros também acontece isso, entendeu? Né? E aí o conservacionismo, né, seria aquela situação em que você tem o uso racional dos elementos da natureza. Né? É do conservacionismo que saem as propostas de permacultura, agrofloresta, né, medidas interessantes. E aí o ecocapitalismo, né, que vai dizer que, olha, a questão dos impactos ambientais não são tão alarmantes, tá? O racismo ambiental, né, aquilo que se convencionou chamar de ecofascismo, tá? Essa questão do ecossocialismo, do ecodesenvolvimentismo, da onde vem o conceito de desenvolvimento sustentável, eu posso deixar para o Léo falar aí no momento que ele está lendo o Michel Louvi, mas assim, é a ideia de que, assim, sem dar o spoiler, mas a ideia de que sem mudar o modelo de sociedade você não resolve, né, os nossos problemas ambientais, entendeu? Eles vão estar perdurando ao longo do tempo. E é um debate bem interessante, tá? E aí, depois desse slide, tem uns exercícios. Certamente não vai dar tempo de a gente ver, mas o Léo disponibiliza o slide aí. Vocês fazem depois. É bem facinho, mas é mais para retomar essa questão de como funciona o capitalismo. Mas assim, eu queria ouvir vocês um pouco, assim, porque vocês me desculpem eu falar muito, eu estou empolgado aqui. Mas Eu vi uma questão hoje da Unesp
e estava falando sobre uma nova forma de que era a sustentabilidade em relação ao produção. E aí tinha a resposta era essa nova forma que eles estavam querendo estruturar, que era o equilíbrio entre a agricultura, as terras indígenas e as áreas de proteção. E eu achei bem interessante, né, a questão de tentar manter os três equilíbrios, porque, querendo ou não, uma hora ou outra a agricultura vai se sobressair, porque, né, é o consumismo, né? Então, mas, Fabiana, presta atenção. Não é o consumo que determina a produção. É a produção que define o consumo. A crítica ao filme é isso. Entendeu? Inclusive, eu usei aquele exemplo. Antes de produzir o objeto do consumo, hoje eu produzo o desejo do consumo primeiro. Entendeu? Então, assim, o coração do sistema, na opinião, assim, dentro das minhas limitações, pelo que eu sei, eu posso mudar de ideia se eu aprender mais, percebe? Mas o foco é na produção. Então, veja bem, a produção agrícola, assim, você falou isso, na universidade eu pesquisei a fronteira agrícola da soja. Quando vocês entrarem na universidade, espero que vocês realizem pesquisa na universidade pública. E aí, a pesquisa minha foi sobre isso. E uma das coisas que me chamou a atenção, por exemplo, é que toda a produção de soja do centro-oeste brasileiro, ela é controlada pela Bolsa de Valores de Chicago. Entende? Porque a Bolsa de Valores de Chicago define o preço da soja. E o preço da soja define a organização da produção no Brasil. Entende? Entendeu? Então não está muito associada a essa questão do consumo, porque isso aí envolve mercado futuro, envolve muita coisa. Né? Então, assim, não é necessariamente o consumo que está determinando a produção, mas ao contrário, é a produção que produz. Inclusive, hoje a gente produz o consumidor mais que perfeito, né? Acostumado a ser chamado de usuário, né? Se acostuma a isso. O foco está na exploração do trabalho, tá? Que é por meio da exploração do trabalho que você tem a base econômica para a dominação política da classe burguesa, a classe trabalhadora. Essa é a questão essencial. Ok? Não sei se eu confundi mais do que... O consumo ele é importante, mas ele não é o fator determinante aí nesta relação. Né? Mas assim, mais algum trauma, gente? Alguma dúvida? Tá traumatizada, Fabiane? Sabrina, Juliana, o Léo quer falar também. Já Nossa, eu quase 10. adorei a aula, viu? Nossa, eu tô adorando. Não, eu gosto do assunto, já perceberam, né? Quando a gente gosta do negócio. O problema é que eu falo demais. Eu preciso aprender a falar isso de maneira mais. Né, e tentar fazer com que vocês participem, né? Que fica no. Eu Não é só... eu gosto desse assunto, eu gosto de debater, eu gosto de geografia. Você tem bom gosto, companheira. Não sou de humanas, mas eu gosto de geografia. Eu gosto tudo em relação a humano, né? Então, a geografia não é humana, é geografia. Ah, eu não lembro nem mais o termo que eu usei. Então, eles usam o termo geografia física e geografia humana. Mas, Isso, assim, humana. Eu gosto muito de geografia humana e sociologia, porque são coisas que se casam, né, em relação aos conflitos e tudo mais. sim. Eu cheguei a dar uma lida em alguns conflitos, por exemplo, na Bolívia, que eu não lembrava muito do conflito boliviano, e eu gosto muito disso, assim, de saber o que está acontecendo ao meu redor, por isso que eu gosto de geografia. Sim, sim. Não, geografia é uma luz para a compreensão do mundo de hoje, né? Aliás, o mundo se tornou global, ele exige uma compreensão geográfica. Sim, a questão geopolítica, né, também. Eu estudei geopolítica, o mestre da geopolítica já, e é muito interessante, assim, ver que tudo é uma ciência, né? Vou colocar essa paranoia aqui. Não, eu queria ouvir vocês. O que vocês têm para me dizer aí? Eu não estou desligando as coisas, não. Só vou ir para a sala, porque eu estou no quarto do Raul. E o Raul eu vou indo para a sala aqui. É que o quarto do Raul virou escritório, entendeu?
A gente está juntando dinheiro para ver se arruma uma casa maior. Eu tô no quarto dele, tadinho. Mas tô ouvindo ele falar lá, mas que não, ele fica chato quando ele não dorme. Vai dar trabalho para minha companheira. Era que eu tô indo pra sala. Eu acho que o pessoal, vocês poderiam tentar pensar agora tudo isso que o Maurício apresentou, né, toda essa estrutura, né, do capitalismo e tal, e agora tentar já incluir um pouco dessa parte ecológica, né, tipo, e no fim, o que que tudo isso tem a ver com, tipo, como que vocês conseguiram enxergar, tipo, essas ligações, assim? Eu pensei bastante naquela que você disse do serviço ecossistema, alguma coisa assim, que a gente explora muito isso. Aí eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei muito pensando nisso. Desculpa, eu não entendi, Juliana, no que você pensou? Na parte dos serviços ecossistêmicos, eu acho que essa palavra é a segunda, que é o que a natureza pode servir para que a gente gere lucro e meio que sobreviva. Pensei nisso. Sim. Bom, o que eu tirei de tudo isso é que o consumo supera a ciclagem dos recursos naturais, né? O que leva a um colapso desses recursos. E aí, Sabrina, você está entendendo que é justamente porque você tem uma forma de organização da sociedade cuja orientação é o lucro, não é atender o bem-estar da população. É produzir riqueza. Uma das definições de capital, assim, é engraçado, eu perguntava para os alunos assim, o que é capital? Aí assim, todo mundo sabe o que é capital, mas o que eles não sabem é dizer o que eles sabem. Então eles falam, capital é dinheiro. Não, tá certo, capital é dinheiro, mas não é qualquer tipo de dinheiro. É um dinheiro destinado a gerar mais dinheiro. Ou melhor dizendo, é uma riqueza destinada a gerar mais riqueza. Então, esse é como se fosse um investimento. Essa é uma das definições de capital. Mas se eu olhar o capital como uma relação social, onde a produção de riqueza vem da exploração do trabalho, então eu considero que tem duas classes sociais principais nesse modelo de sociedade: patrão e empregado. Entre essas duas classes principais tem toda a sorte de subclasse. Percebe? É a relação entre essas duas classes principais que você tem a exploração do trabalho, a produção da riqueza. E é nesta relação que você tem a pressão ambiental. Porque para produzir a riqueza, você vai explorar a natureza. E essa exploração ela não está associada a nenhum fim ético, a nenhum planejamento. É para o lucro, é para o mercado. Então é por isso que a gente consegue entender por que se joga fora tanta comida, por exemplo. As coisas bem simples. Eu vou para a feira, né? Vou comprar lá as coisas, daí eu vejo um monte de comida sendo jogada fora, né? Porque se o cara não jogar fora a comida, olha que interessante, ele tem que jogar fora a comida, porque ele tem que manter o preço. Então, para ele manter um preço estável, eu jogo fora a comida. Aqui eu vou ver se eu consigo um exemplo melhor. E no Brasil acontece com frequência isso. Eu lembro num tempo, né? Acho que foi mais emblemático, foi o tomate que estava custando, sei lá, não sei se era R$ 12 o quilo, estava muito caro o tomate, né? Inclusive a apresentadora da televisão que tem o papagaio que morreu lá, da Maria Braga lá, ela chegou com um colar de tomate e daí gerou muita polêmica, uma discussão, uma fofocaiada por causa disso. Por que o preço do tomate sobe? Então vamos lá, sei lá, tu planta tomate. Aí quanto é que você ganha por mês plantando tomate e vendendo? Ah, eu ganho uma renda X. Aí vem uma empresa que produz açúcar e álcool. Ela fala assim, meu irmão, arrenda a tua terra para mim. Ela não vende não, hein? Arrenda, aluga ela para mim. Certo? E você vai ganhar mais do que você ganha plantando tomate. Topa. Você pega esse dinheiro e vai para a praia. Legal? Bacana? O cara, bacana, vou.
né? Aí, em vez da empresa plantar tomate para a segurança alimentar do brasileiro, ela planta cana, porque cana está com um preço bom, né? E aí tu vai comer, sei lá, arroz e cana, né? Vai comer salada de cana, porque o tomate vai estar caro, você não vai ter grana para, entendeu? Eu sei que é um exemplo tosco, mas você não tem segurança alimentar, né? Num modelo de sociedade cuja produção é orientada para o lucro, né? Em alguns países eles produzem segurança alimentar. Vou dar um exemplo aqui de uma entrevista que eu vi com o nosso ex-ministro de Relações Exteriores, o Celso Amorim, que é um cara, né, ele participou de um governo que também era adversário político nosso, mas é um cara que eu respeito, um cara que parece bem interessante. Ele foi ministro do Lula, eu acho, não lembro se foi Lula ou Dilma, mas ele estava numa reunião, numa conversa, né, com o embaixador francês, se eu não me engano. Aí ele falou assim, pô, cara, por que você não tira o subsídio dos produtos agrícolas franceses, que é uma polêmica até hoje, a polêmica do Bolsonaro xingar, ofender a mulher lá do Macron, né, tem meio a ver com essa rivalidade que o Brasil e a França têm, não só pela questão da Guiana, né, que parte da Amazônia também é francesa, né, mas também por essa questão dos produtos agrícolas. Aí a conversa era mais ou menos essa, né, por que você não tira o subsídio? O que é subsídio? O governo francês paga para o produtor francês produzir menos. Estão me ouvindo com atenção? O governo francês, ele banca o produtor agrícola francês para ele produzir menos, entendeu? Então ele dá subsídio para que o produto agrícola francês seja competitivo no mercado. Então eles podem vender barato e manter um preço estável. O que o Celso Amorim estava falando é por que vocês não tiram o subsídio? Deixa o nosso produto chegar, deixa a manga do Vale do São Francisco chegar aí pro francês comer a manga aqui do Brasil, pô. Deixa entrar nosso produto aí. 2% da população da França trabalha na agricultura, né? O Celso Amorim argumentava. Daí o embaixador francês interrompe ele e fala assim: não é 2%, não, é 1% da população economicamente ativa da França. 1% trabalha na agricultura. E eu não posso tirar o subsídio dos produtos agrícolas, porque esse povo é muito aguerrido. Se eu fizer isso daí, eles fecham Paris, a ilha da França, né? Eles fecham Paris com os tratores, cara. Você percebe? Não vai, porque a segurança alimentar do francês é importante. Um outro exemplo, o mercado livre de terras. Aqui no Brasil, o preço da terra é basicamente a lei da oferta e da procura. Agora, vai na região de Champagne, da França, compra um pedaço de terra lá. Quem define o preço da terra? É a comunidade de Champagne. Não é o mercado de terras, é a comunidade. O que eu produzo lá? Eu posso produzir soja lá, produzir cana? Você vai produzir uva para produzir champanhe, porque aqui é a comunidade, entende? É um controle. Né? Você não pode, porque você tem que garantir o abastecimento da segurança alimentar. Né? A nossa situação é uma situação quase de abandono. Eu lembro que teve um professor da Unicamp que deu o exemplo das batatas. Ele falou mais ou menos assim: ó, o Brasil não importa batata e não exporta batata. Qualquer alma aqui no Brasil consegue comer batata. Um cara tendo lá o auxílio emergencial, ele consegue comprar 1 quilo de batata lá, o mercado consegue distribuir batata para o povo brasileiro, ok? Quantos produtores de batata tem no Brasil? Uns 3 mil. Olha só, uns 3 mil produtores de batata conseguem produzir o suficiente de batata para alimentar 200 milhões de cabeça, velho. Não preciso mais, entendeu? A evolução das tecnologias de produção, ela é tão fantástica, né? O capitalismo possibilitou o desenvolvimento das forças produtivas a um nível que apenas 3 mil produtores de batata conseguem produzir batata para alimentar 200 milhões de cabeça. Véio. Isso é fantástico. Entendeu? A questão é que essa potência é para o lucro de alguns. Entendeu? Essa potência toda, ela não é. Então o problema não está nem na produção de riqueza, né? Está na distribuição dela.
né, os mecanismos de mercado aí, eles produzem escassez, mesmo você tendo abundância. Né? Gente, passei do horário 2 horas, né? Léo, você quer... Faz parte. Pois é, velho. Você, lembra, você não estava quando era presencial a aula, né? Que o pessoal chutava a porta para me tirar da sala de aula? Eu lembro, eu era essa pessoa. Ah, você era essa pessoa? Então, gente, a minha didática nunca foi boa. Ou falta ou vai. Mas assim, vocês acham que tá bom? Sim, qual que é a opinião de vocês? Porque eu vou pôr as crianças para dormir, eu acho. Mas se o Léo convidar, eu volto outras vezes. Quando acabar essa pandemia, nós vamos pro boteco, né? A gente fala. Aí não tem perigo não tem tempo, pode falar à vontade. Eu gostei, sim, professora. É bem interessante estabelecer alguns pontos, né, das nossas próprias falas, né? Uma coisa que eu falei, o senhor corrigiu, outra coisa que a gente falou, o senhor corrigiu, porque chega no vestibular, às vezes a nossa concepção perante o estudo que fica errada, né? E é nisso que eu sinto que o vestibular pega muito, em pequenos detalhes. Eu gostei bastante. Obrigado. É vocês, cara. Inclusive, eu vou falar o seguinte: o trote de vocês é ajudar na extensão universitária. Não tem, assim, melhor professor para um projeto desse do que um ex-aluno. Né? É vocês mesmo. Se preparem que o trote de vocês vai ser esse. Entrou, vai fazer extensão universitária, seja no Cardume ou em qualquer outro lugar. Sabe assim, o Paulo Freire ele fala um lance da consciência. Quando você toma consciência das coisas, você tem 2 caminhos. Ou você finge que não está vendo, você fala, meu Deus, é muito ruim, muito feio, bicho, não quero ver. Ou você luta até o fim para mudar. Tem 2 caminhos, que não tem como você... Não pense em elefante, você pensou no quê? No elefante, caraca, não tem como, tá ali. Né? Ou você finge que não viu, né? Ou você luta até o final. Então nós se vemos nas lutas aí, que são muitas, viu? Né? Eu vou encerrar a gravação aqui. Então, Isso. muito obrigado, Maurício, por ter participado. Foi um momento muito interessante, muito importante, né? Esse momento atual que a gente está vivendo, né? E aí, só fazendo uma pequena síntese assim também, que acho que 2 pontos que eu considero muito importante é que o problema, né, ele é gerado pela estrutura, né? Então, tipo assim, não tem como a gente mudar esse problema sem mudar a estrutura. Né? Então, tudo que a gente tentar fazer dentro do capitalismo é meio que tá tratando os sintomas e não a doença propriamente. Exato. Não está indo na raiz, né? Sim. E a outra coisa é relacionada às crises, né, que o capitalismo ele é também uma coisa estrutural que ele é feito para gerar crise, praticamente, né. Então, né, a galera fala assim, a gente está numa crise econômica por causa da Covid. Nossa, mas a crise chegou agora, porque já teve uma crise econômica por milhares de outras coisas, e tem agora essa crise sanitária, aí tem a crise ambiental, aí tem a crise... Então, assim, o capitalismo ele é praticamente feito, né? É crise, exato. Sim, é gerenciar a crise, né? Então, tipo, o capitalismo se mantém nesse desequilíbrio, né? Mas acho que era isso, acho que você quer falar mais, Maurício? Não, eu queria agradecer, você vai ficar me provocando. A Sofia já foi dormir, eu preciso dar um beijo nessas crianças. Assim, eu gosto do assunto, né, Léo? Fico aqui de vai, mas assim, não, eu queria agradecer as meninas aí por virem, a atenção de vocês, desculpa alguma coisa. Não desanimem por serem poucos alunos, tá? Se não passar esse ano, não desanimem também. Dependendo do curso que vocês vão escolher, às vezes entrar mais velho é até bacana. A minha companheira, ela entrou com 17 anos na universidade. Eu entrei com 26, 25. Entendeu? Porque eu demorei mais tempo, né, tinha mais dificuldades, mais lacunas, né? Assim, eu estou seguro em afirmar, né? Aluno de educação popular da escola pública é mais forte do que o aluno da escola privada, tá? Eu estava dando aula com a Yasmin, né, ontem, e ela falou, gente, ainda bem que vocês não estão me vendo que eu estou cheirando desinfetante, que eu estava limpando a casa, quer dizer, nós damos aula cheirando desinfetante, né, vamos para cima. Então, quando você toma um tombo, né, tu é cascuda, cara, tu já está acostumado a cair, tu se levanta mais rápido, percebe?
Quando você entra numa universidade, você pega o negócio com força, você vai bravo. Eu lembro que na minha turma de licenciatura, haviam 30 alunos, apenas 3 estavam lá para serem professores. Os outros 27 eram os playboy, que queriam fazer engenharia, medicina, sei lá, direito, não sei o quê, não conseguiram passar. Geografia virou a 8ª opção dos caras. Os caras apareceram no curso de geografia da universidade pública, entendeu? Para se formar, para não ser professor. Então aquela vaga é de vocês. Você entende? Tem um cara ali que ele não tá ali, ele tá ali, o filho do rico, ele pega o canudo, o diploma para colocar na parede, para falar que o filho é bacharel. Você entende? E nós estamos pagando para esse cara estudar. Entendeu? No caso das públicas estaduais, é quase 10% do ICMS. Os dados de 2006 era mais ou menos de 30 a 35 mil reais por aluno ano, cada universidade pública estadual gastava. Então, assim, é uma obrigação ética, moral, quase religiosa, de retornar para a sociedade o gasto que eles tiveram com a nossa formação. Não adianta nada ficar lendo esse monte de coisa, falando um monte de coisa, se a gente não aumentar o número de negros, de mulheres, de pobres, de estudantes de escola pública dentro da universidade. Né? E vocês são cascudos, quando vocês entram, vocês agarram o negócio, vocês não largam. Esses caras, eles desistem fácil. Eles são mais frágeis. O que eles sabem, o que eles têm a mais? Eles treinaram mais. Veja bem, a prova não avalia o que você sabe. A prova avalia o que você sabe responder. Então, quem faz bem prova não é o mais inteligente, é quem treinou mais a responder. Então, treinem, é treino, bunda na cadeira e treino. Só que só entrar na universidade não me atende, não me serve. Tem que entrar na universidade e lutar para melhorar ela também, porque a universidade também está em crise. A crise ela percorreu toda, a família está em crise, a escola está em crise, a universidade também está em crise. A universidade também passa pelo processo de mercantilização. E a mercantilização não é só vender a universidade funcionar com critérios de eficácia mercantil. Então ela também passa por isso, mas ainda assim a universidade é o lugar que é possível ter alguma autonomia, é possível fazer alguma coisa com alguma liberdade. Então sejam universitários, lutem por ela e venham para os projetos aí. Tá? E não desanimem. Ok? E é isso, Léo. Muito obrigado, Maurício, de novo. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado. Vou encerrar a gravação aqui. Encerra aí, Léo.